clássico entre Palmeiras e São Paulo terminou com uma vitória polêmica para o time alviverde. O placar de 1-0, embora tenha sido conquistado, não causou orgulho no torcedor palmeirense, visto que o resultado foi diretamente influenciado por uma decisão errada do árbitro. Durante a partida, o Palmeiras teve mais chances de gol, com 7 defesas do goleiro do São Paulo, Everton, enquanto o goleiro palmeirense foi exigido apenas uma vez. No entanto, o único gol do jogo nasceu de um lance controverso, onde o árbitro marcou um pênalti sobre Vitor Roque de maneira duvidosa, gerando indignação. Apesar da superioridade em campo do Palmeiras, não havia a competência necessária para converter as oportunidades em gol. O lance que decidiu a partida, no entanto, foi uma marcação errada do árbitro, algo que deixa claro a necessidade de uma mudança na arbitragem brasileira. O fato de erros dessa magnitude acontecerem em jogos importantes, especialmente em clássicos decisivos, é um problema que precisa ser resolvido urgentemente. A insistência na escalação de árbitros brasileiros em competições de grande importância é uma falha das federações. Está na hora de considerar árbitros internacionais para essas situações, a fim de evitar o corporativismo e a acomodação da arbitragem local. A presença de árbitros estrangeiros poderia ajudar a melhorar a qualidade das decisões e, ao mesmo tempo, servir de motivação para os árbitros brasileiros, que, muitas vezes, acabam cometendo erros frequentes sem enfrentar consequências sérias. No entanto, o foco de toda a polêmica recai sobre o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, responsável pela decisão do pênalti. Sua atitude de marcar uma penalidade em uma jogada, onde o próprio jogador, Vitor Roque, estava se levantando, demonstrando que não houve infração, fez com que o jogo perdesse a credibilidade. Essa falha na arbitragem não apenas prejudicou o Palmeiras, mas afetou todo o andamento do clássico, que foi decidido por um erro crasso. A ausência de revisão do VAR agrava ainda mais a situação, já que não houve a chamada para a revisão do lance. A situação fica ainda mais grave quando se considera a total falta de responsabilidade e transparência no processo de arbitragem. O VAR, que deveria ser uma ferramenta para corrigir erros evidentes, também falhou ao não intervir em um lance tão claro. Essa falha no VAR revela uma falta de compromisso com a justiça no futebol e o despreparo dos árbitros para lidar com jogos decisivos. O caso de hoje é um exemplo claro de como o futebol brasileiro está sendo prejudicado pela falta de qualidade na arbitragem. A reação de Vitor Roque durante o lance do pênalti é uma prova de que o jogador mesmo percebeu que não houve falta. Ao tentar se levantar rapidamente, ele foi interrompido pelo apito do árbitro, que marcou a penalidade de forma precipitada. Esse tipo de decisão compromete o andamento natural do jogo e tira a confiança dos jogadores e dos torcedores na imparcialidade da arbitragem. Além disso, a culpa não é só do árbitro de campo. O árbitro do VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também tem sua parcela de responsabilidade. Ele teve a oportunidade de corrigir o erro, mas não fez a chamada necessária para que o árbitro de campo revisasse sua decisão. A falta de ação por parte do VAR é tão grave quanto o erro inicial, já que o objetivo do VAR é justamente corrigir falhas desse tipo. Essas falhas na arbitragem não são casos isolados. O futebol brasileiro tem sido constantemente marcado por decisões questionáveis e pela falta de ação efetiva em momentos críticos. A CBF, entidade responsável pela gestão da arbitragem, também deve ser responsabilizada por essa situação. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tem um papel fundamental na supervisão e na melhoria dos processos de arbitragem, mas até agora não tomou medidas suficientes para garantir que o futebol brasileiro tenha a qualidade que merece. É fundamental que as federações e os clubes de futebol comecem a se unir para exigir mudanças estruturais na arbitragem brasileira. Se a situação continuar como está, o futebol brasileiro corre o risco de perder a credibilidade diante do mundo. As falhas sistemáticas na arbitragem, aliadas à falta de transparência da CBF,
comprometem a integridade das competições e tornam cada vez mais difícil para os torcedores acreditarem na justiça das decisões. É necessário que haja uma pressão constante por mudanças, para que a arbitragem brasileira melhore e o futebol possa voltar a ser um espetáculo genuíno e competitivo. A CBF e seus dirigentes têm a responsabilidade de fazer as mudanças necessárias, mas os clubes também precisam se mobilizar para que essas mudanças realmente aconteçam. Se nada for feito, o futebol brasileiro vai continuar sendo um reflexo da mediocridade da arbitragem e da falta de comprometimento das entidades responsáveis.